Minha vida esteve cheia de terríveis desgraças, a maioria das quais nunca aconteceram. Michel de Montaigne. Há um tipo de cansaço que não se cura com descanso, porque não vem do corpo. Vem da alma que se esticou demais para caber em moldes invisíveis. É o cansaço de tentar ser o que esperam, de medir palavras, controlar gestos, antecipar julgamentos. A vida vai se tornando uma performance sutil, uma dança silenciosa para plateias que talvez nem estejam mais olhando. Desde cedo aprendemos que ser alguém significa atender às expectativas do outro, e com o tempo esquecemos que havia um alguém antes disso tudo. Moldamos a voz, o corpo, os afetos, vestimos máscaras com tanta frequência que já não sabemos ao certo quem está por baixo, e mesmo quando conseguimos a tão esperada aprovação, ela vem vazia, porque não foi conquistada pelo que somos, mas pelo que aprendemos a parecer. Michel de Montaigne, em pleno século XVI, compreendeu essa ferida com uma clareza quase profética. Retirou-se do mundo, não por desprezo, mas por lucidez. Na torre onde escrevia, não buscava isolamento, buscava escuta. Não queria agradar, queria compreender. Enquanto o mundo ruía em guerras e certezas, ele se permitia a dúvida. E com ela, nasceu uma filosofia que não tenta explicar a vida, mas acompanhá-la. Parar de se importar pode parecer desistência. Mas e se for o contrário? E se for o início de uma forma mais verdadeira de viver? Não se trata de indiferença, mas de discernimento, de deixar de gastar energia com aquilo que só nos afasta de nós mesmos e de perceber que, no fundo, a liberdade talvez comece quando já não é mais preciso ser perfeito para existir. Neste ensaio, vamos atravessar esse paradoxo. Entre Jung e Montaigne, entre o ego que se esgota e a alma que desperta, há um caminho quase invisível, o de soltar. E talvez, ao soltarmos, o que começa a dar certo não seja o mundo, mas o vínculo silencioso com quem somos quando ninguém está olhando. Você só se perdeu porque passou tempo demais tentando ser visto. Desde muito cedo, aprendemos a ler os olhos dos outros como se fossem espelhos confiáveis. Mas esses espelhos, muitas vezes, deformam o sorriso que oferecemos para evitar rejeições, as palavras que engolimos para não decepcionar, os sonhos que ajustamos para parecer razoáveis. Há um ponto em que o desejo de agradar se torna um exílio, e o exilado somos nós, de nós mesmos. A alma se curva, primeiro em gestos pequenos, quase imperceptíveis. Um silêncio quando se queria falar, um acordo com o qual não se concorda, uma concessão que se torna padrão. Aos poucos, o eu vai sendo substituído por um reflexo, domesticado, lapidado, previsível. O medo de ser julgado é o novo arquétipo da obediência moderna. Não o medo da punição física, mas do abandono simbólico, do não pertencimento, do silêncio alheio que ecoa como uma desaprovação. Carl Jung via nesse processo uma espécie de traição à individuação. A alma, que deveria se tornar si mesma, acaba girando em torno de um outro que nem sempre é real. O julgamento alheio se transforma em oráculo e cada decisão passa a ser medida por um termômetro invisível. O que vão pensar? Mas a pergunta mais incômoda e talvez mais libertadora permanece suspensa no ar. A quem você está tentando agradar e por quê? Gabor Maté já observava que a compulsão por validação é um mecanismo de sobrevivência emocional, um vício disfarçado de gentileza, uma máscara que sorri enquanto sangra. E quanto mais se é amado por essa máscara, mais se teme retirá-la, porque a aceitação conquistada por performance é também uma prisão sem grades, mas com sentinelas constantes, os olhares, os likes, os aplausos condicionados. A tragédia é sutil. Mesmo quando finalmente somos vistos, não somos reconhecidos. A imagem que se aclama não é a nossa, é aquela que aprendemos a interpretar para caber. E o aplauso, quando chega, não alimenta, esvazia, porque não foi dirigido ao que somos, mas ao que fingimos ser. Montaigne se afastou do mundo, mas não por desprezo. Foi para finalmente ver-se sem filtros, sem moldes. Seus ensaios não buscavam convencer, mas confessar. E nesse gesto, há um convite silencioso. Talvez a única forma de realmente ser amado seja correr o risco de não agradar. Porque o amor que nasce da autenticidade, ainda que raro, é o único que não exige esforço contínuo para ser mantido. A liberdade começa quando a necessidade de agradar se dissolve no silêncio de quem finalmente se reconhece.
Quanto mais você tenta controlar, mais a vida escapa por entre os dedos. O ego moderno é um arquiteto obsessivo. Planeja, antecipa, organiza. Faz da existência um projeto, da alma um manual de instruções. Cada emoção precisa ser justificada, cada gesto validado, como se a imprevisibilidade fosse um erro e não a essência da própria vida. Mas a alma não opera com mapas, ela se move por marés, e quando o ego tenta controlar o fluxo, não encontra estabilidade, encontra rigidez. O corpo tensiona, a mente sobrecarrega, a presença se fragmenta, e ainda assim seguimos tentando, como se fosse possível domar o vento. Montaigne viveu esse paradoxo em carne e osso, sobreviveu a um acidente a cavalo e nesse instante em que o acaso rompeu sua ilusão de controle, compreendeu uma das verdades mais desconcertantes da vida: o imprevisível não é inimigo, é mestre. Foi ali, entre o susto e o colapso, que ele escreveu algumas de suas páginas mais lúcidas, porque o colapso, às vezes, é só a realidade nos chamando de volta. Carl Jung já dizia que o inconsciente se impõe quando o consciente ignora demais, e talvez seja isso que chamamos de crise, o momento em que a alma, sufocada por tanto controle, irrompe pela fresta e revela que tudo aquilo que tentamos segurar com tanta força era justamente o que nos impedia de viver. E aqui estão as 5 revelações do colapso do controle. A vida é organismo, não engrenagem. Ela pulsa, respira, se transforma. Quem tenta operá-la como máquina, adoece. Planejamento não impede o acaso. A queda de Montaigne o ensinou que nenhum cálculo pode prever o essencial. Controlar é forma de medo, não de força. O desejo de prever tudo é só um disfarce elegante para a insegurança. A obsessão por estabilidade gera rigidez, e aquilo que não flexiona quebra. A única liberdade real nasce na aceitação. Aceitar o imprevisto não é passividade, é inteligência simbólica. Nietzsche chamaria essa rendição de amor fati, o amor pelo destino. Não resignação, mas acolhimento profundo daquilo que escapa à vontade. Porque no fundo, o que realmente importa nunca esteve sob nosso controle. O que é essencial sempre nos visita, nunca nos obedece. A alma não quer manual, ela quer espaço para respirar. O que te esgota talvez seja aquilo que você insiste em segurar. Desapegar não é abandonar, é discernir. A presença não nasce do esforço de estar, mas da leveza de não fugir mais. Há coisas que só se revelam quando deixamos de insistir, e lugares que só se tornam habitáveis quando deixamos de tentar dominá-los. O desapego verdadeiro não tem nada de indiferença. Ele exige coragem. Coragem para soltar o que um dia foi necessário, mas agora pesa, para deixar ir aquilo que alimentava o ego, mas já não toca a alma, para reconhecer que continuar por medo de perder é um modo silencioso de se perder de si mesmo. Montaigne via o desapego como gesto de inteligência interior. Ele não propunha renúncia ao mundo, mas uma relação menos ansiosa com ele. Agir sem obsessão, amar sem posse, pensar sem rigidez, viver sem prova. Era um convite à leveza que nasce quando não se precisa mais ser visto o tempo todo. James Hillman diria que a alma só floresce quando não é forçada a produzir sentido imediato. O desapego, nesse caso, é uma forma de respeito ao tempo interno. Um tempo que não segue agendas, que não responde a pressões. Um tempo que só se revela quando a urgência cala, quando a alma parte de um lugar. Insistir se torna violência. Continuar ali é trair a si mesmo por dentro. E é nesse ponto, silencioso e solitário, que o desapego deixa de ser conceito e se torna rito, um rito de passagem de volta ao centro, de volta à presença, porque há um tipo de poder que não se impõe, ele apenas é, e quando já não se precisa convencer ninguém, nem a si mesmo, algo em nós se alinha, algo se aquieta, e o mundo começa a responder com a mesma serenidade. Desapegar não é perder, é permitir que apenas o essencial permaneça. Há uma hora em que a alma não quer mais vencer, só quer verdade. Nem toda exaustão pede descanso, algumas pedem rendição,
Não a rendição do fracasso, mas aquela que surge quando a luta já não faz mais sentido. Quando diante do espelho, reconhecemos que o esforço de parecer nos afastou de simplesmente ser. Existe um tipo de leveza que não nasce da vitória, mas do esgotamento sagrado. Quando não se tem mais força para sustentar personagens, quando a armadura cai, não por escolha, mas por cansaço. E é nesse chão, muitas vezes frio e silencioso, que o real começa a brotar. Montaigne se retirou não como herói ferido, mas como alguém que já havia perdido tudo o que era possível perder, sem perder a si. A torre onde escreveu não era refúgio, era ventre. Ali, entre livros e paredes silenciosas, ele começou o trabalho mais difícil de todos. Não se entender, mas se habitar. Não me retrato por inteiro, escreveu. E essa frase, aparentemente simples, carrega um sutil terremoto simbólico. Não ser definitivo, não ser coerente o tempo todo, não ser finalizado. A liberdade nesse inacabado, a paz no imperfeito. O mundo moderno insiste em versões finais, em biografias editadas, em narrativas lineares, mas a alma não vive de capítulos fechados. Ela respira nas margens, nas incoerências, nos silêncios. E quando enfim paramos de nos forçar a ser uma coisa só, descobrimos que podemos ser todos os nossos fragmentos, ao mesmo tempo, porque ser leve não é ser raso, é ser inteiro sem peso. E isso só é possível quando deixamos de esconder nossa humanidade sob a capa da perfeição. O ponto de ruptura, às vezes, é o único portal para o que é verdadeiramente nosso. A paz que você procura talvez esteja escondida na parte de você que ainda tenta consertar tudo. Vivemos cercados por exigências invisíveis. A necessidade de ser coerente, a obrigação de ter certeza, a cobrança de ter uma versão final de si mesmo pronta para exibição. Mas toda essa estrutura, silenciosamente, sufoca a alma, porque o que nos torna humanos é justamente o que ainda está por terminar. Michel de Montaigne sabia disso. Não se apresentou como mestre, se apresentou como processo. Suas contradições eram suas companheiras, suas incertezas, fontes de lucidez. Em vez de esconder seus fragmentos, ele os escreveu. Expôs suas imperfeições não como falhas, mas como traços de humanidade inegociável. Nietzsche via no erro um tipo de coragem. A coragem de viver sem garantias, de se lançar ao mundo sabendo que a queda não é um acidente, é parte do caminho. E Hillman nos lembraria que a alma não quer conserto, ela quer escuta, porque o que nos dilacera não é a imperfeição, é o esforço contínuo de disfarçá-la. A liberdade começa no momento em que você para de pedir desculpas por ser inacabado. Quando entende que mudar de ideia não é fraqueza, é vitalidade. Que ser incoerente às vezes é o único modo honesto de existir. Porque a alma não se move em linha reta. Ela espirala, ela tropeça, ela dança com o erro como quem aprende com o próprio reflexo. E talvez essa seja a mais subversiva das liberdades. Não a de fazer tudo, mas a de não precisar mais fingir nada. Você não precisa ser perfeito para ser inteiro, só precisa parar de fugir da sua verdade. Confesso, o que começou a dar certo foi o que parei de tentar controlar. Foi quando desisti de controlar que a vida começou a se revelar. Não se trata de desistir da vida, mas de parar de se ausentar de si, parar de negociar autenticidade por pertencimento, parar de mendigar aprovação em plateias que sequer sabem o que você carrega. O mundo não exige perfeição, ele não exige coerência absoluta. O que ele silenciosamente espera, talvez, é apenas presença. Presença de quem está inteiro, ainda que em pedaços. De quem não finge mais, não briga mais com o que sente, não mente mais sobre o que suporta. Jung escreveu que aquilo que resistimos persiste. E talvez por isso, quando finalmente soltamos a necessidade de controlar, algo que estava bloqueado começa a fluir. Não como mágica, mas como reencontro. Um tipo de sintonia entre o que pulsa dentro e o que vibra fora. E aqui estão as 5 verdades que só se revelam quando você para de tentar controlar tudo. Você não era o problema. Era o peso que carregava tentando parecer resolvido. A dor não era falha, era excesso de adequação. A perfeição não aproxima, ela isola. Quanto mais você tenta ser irrepreensível, mais solitário se torna. O fracasso pode ser só uma direção recusada, e não uma punição. Há caminhos que precisam fechar, para que você pare de se trair. A leveza é o que sobra quando o esforço de parecer finalmente cansa. A leveza não é uma técnica. É o que emerge quando a verdade se permite respirar. Não é a vida que começa a dar certo. É você que começa a viver sem se esconder. O mundo não mudou.
O que muda é o olhar de quem, enfim, se autoriza. Soltar não é fuga, é retorno. É sair do campo de batalha e descobrir que ninguém estava te atacando. Era você mesmo, tentando vencer o inaceitável. E nesse gesto de entrega, há um tipo de amor que não grita, não implora, não exige, apenas permanece, silencioso, firme e presente. E se soltar for o gesto mais radical de amor que você ainda não tentou,